Bom dia, irmãos. Hoje, domingo, 5 de julho de 2020, mais uma vez nós estamos juntos para podermos meditar um pouco na palavra de Deus. Por isso nós temos uma mensagem da palavra de Deus para nós nesse dia. Eu gostaria de ler com os irmãos em Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14. Assim nos fala a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Amém. Irmãos, o livro do profeta Joel é um livro que possui apenas 3 capítulos. E nesse livro Joel fala da consequência dos nossos atos irrefletidos que praticamos. Fala também da misericórdia de Deus, fala da presença e da ação do Espírito Santo em nossa vida, promessa que Deus nos faz. Fala a respeito do dia do Senhor, fala a respeito do juízo final. Mas nesses versículos aqui que nós lemos, ele enfatiza que é hora de mudar, é hora de voltar-se para Deus, é hora de reconhecer Deus como nosso Senhor, de ter um relacionamento real, íntegro e verdadeiro com o nosso Deus. E aqui Joel está falando da necessidade de uma conversão real para o nosso Deus. E nós sabemos perfeitamente que Deus ele requer de nós atenção plena, atenção total. Deus não pode ser um complemento na nossa vida. Deus tem que ser a razão da nossa vida. Mas irmãos, o que nós sabemos de Deus? Será que nós temos um conhecimento real de Deus ou temos um conhecimento superficial de Deus? Precisamos nos voltar sim para Deus, nos converter a Ele. Conversão, em primeiro lugar, é mudar de direção. Joel fala que nós precisamos nos voltar para Deus. No versículo 12, Joel mostra que conversão é fazer uma volta de 180 graus, é mudar a posição que nós estávamos indo, é ir do lado oposto àquele que nós estávamos indo. E aqui Joel ele usa esse termo para mostrar que nós somos chamados ao arrependimento. É hora de nós buscarmos Deus, de nós conhecermos Deus, de nós conhecermos o plano dele para a nossa vida. Por isso, necessidade de conversão. É hora de parar de olhar para o mundo, para as nossas próprias vontades e olhar para Deus. É isso que Deus espera de todos nós. Por isso que nós temos que refletir sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos e palavras. Nós precisamos buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus e viver na presença de Deus. É hora de conversão real a Deus. Segundo lugar, ainda no versículo 12, Joel fala que conversão real a Deus é se voltar para Deus de todo o coração. Joel fala que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas nós devemos sim nos aproximar de Deus com o coração aberto. O judeu ele tinha o costume de todas as vezes que buscava a presença de Deus, demonstrando arrependimento, ele rasgava suas vestes, ele jogava pó da terra sobre sua cabeça. E Joel aqui está falando que nós precisamos nos voltar para Deus de todo o coração, não só aparentemente. Não é falar sobre Deus, mas é mostrar o conhecimento de Deus em nossa vida. Por isso, nós precisamos nos voltar para Ele de todo o coração, com um coração sincero, com um coração genuíno, confiando plenamente em Deus,
depositando nele a direção da nossa vida. Terceiro lugar, Joel fala que nós devemos nos converter a Deus com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, Joel está falando que nós precisamos de um verdadeiro reconhecimento do amor de Deus para conosco. Nós precisamos reconhecer aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Ele tem demonstrado em nosso favor. Nós precisamos buscar Deus de forma integral, ter um relacionamento de comunhão com Deus, um relacionamento íntimo com o nosso Deus, reconhecer verdadeiramente a necessidade de mudança e buscar isto de Deus, porque Deus traz a direção que nós precisamos para demonstrar a presença dele em nossa vida. Precisamos buscar a Deus com intimidade. Nós precisamos ter uma vida de devoção real ao nosso Deus. É um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Isto é nos aproximar de Deus. Isto é se converter a Deus com jejum, com choro e pranto, demonstrando o nosso coração, demonstrando reconhecimento de Deus em nossa vida. Em quarto lugar, Joel fala que nós devemos rasgar o nosso coração diante de Deus e não as roupas, no versículo 13. E aqui, quando Joel fala isso, ele diz que nós temos que mostrar uma mudança interior e não apenas uma mudança aparente. É lógico que toda mudança que começa no interior faz com que a nossa aparência também mude, faz com que o exterior mude, mas nós devemos buscar a Deus a partir do nosso interior, do nosso coração. Rasgar o nosso coração é ter uma atitude de contrição diante de Deus, reconhecer a necessidade de mudança e buscar essa mudança de Deus, seguir a direção que Deus traz para a nossa vida. Em quinto lugar, Joel fala que conversão real a Deus é necessário, porque Deus e somente Deus é o Senhor. E no versículo 13 ele mostra algumas virtudes de Deus que nos levam a reconhecer Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. E aqui ele menciona 5 virtudes de Deus. Primeiro, Deus é misericordioso e nós temos prova disso em nossa vida. Deus é compassivo. Deus é cheio de compaixão para conosco, demonstra o seu amor para conosco, e nós temos isto principalmente em Cristo Jesus. Deus é tardio em irar-se. Irmãos, nós merecíamos de Deus a destruição, mas Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, Deus nos dá a oportunidade de mudança real, por isso Ele é tardio em irar-se. Deus é grande em benignidade. Deus deseja o bem de todos nós e Ele oferece caminhos para que nós recebamos este bem. E Deus se arrepende do mal. Irmãos, este arrependimento não é o arrependimento humano. Aqui Joel está usando esse termo para mostrar que o mal que nós merecemos, Deus troca pela bênção imerecida. Ou seja, nós merecíamos a destruição, nós merecíamos a morte, mas Deus, Ele tira a maldição de nossa vida, Ele nos dá a vida plena e eterna em Cristo Jesus, troca a destruição pela bênção imerecida da vida eterna. Essas são as virtudes que Joel menciona a respeito de Deus. Por isso, nós precisamos estar na presença dele, convertidos integralmente a ele, porque somente Deus é o Senhor, e nós temos a prova do seu cuidado, nós temos a prova da sua presença constante em nossa vida, trazendo o cuidado que nós necessitamos. E em sexto lugar, nós precisamos de conversão real a Deus, e Joel mostra que nós precisamos reconhecer Deus, nos voltar para Ele e prestar a Ele a adoração que somente Ele merece. No versículo 14, uma conversão para melhor, porque no lugar de maldição nós recebemos bênção de Deus, e Deus nos oferece
essas bênçãos. Por isso o louvor que nós devemos prestar a Ele é um louvor de coração, um louvor verdadeiro. O homem, quando se volta para Deus, recebe dele todo o cuidado e proteção. E por isso Deus merece a nossa adoração, merece o nosso louvor. E nós temos a prova disso em nossa vida. Concluindo, conversão real a Deus é se afastar do mundo e sua oferta destruidora, porque a oferta do mundo causa destruição e morte. É ter Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor e viver a vida que Ele nos oferece, que é a vida plena e vida eterna. Irmãos, conversão a Deus só é possível através de Jesus Cristo. Jesus Cristo presente em nossa vida, Jesus Cristo sendo a razão do nosso viver, Jesus Cristo, aquele que está presente na nossa mente, no nosso pensamento, Jesus Cristo, aquele que nós demonstramos no nosso viver diário a todos aqueles que estão ao nosso redor. E isto prova conversão real para Deus, e Deus espera isso de nós. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos passar esse domingo agradecidos a Deus por aquilo que Ele fez em nossa vida, porque Ele nos tirou do caminho da morte e nos fez voltar para o caminho da vida em Cristo Jesus. E nesse caminho nós queremos permanecer até chegar à presença eterna de Cristo Jesus no lar celestial. Que Deus esteja nos abençoando, que possamos estar firmes na fé, lembrando sempre de tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, que é garantia para as nossas vidas, não importa o que aconteça. Deus, Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas quando nós nos voltamos para Ele e dependemos dEle em todo o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém.